A reencarnação é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Sem ela, a vida pareceria injusta, os sofrimentos seriam absurdos e as desigualdades incompreensíveis. Mas com ela, tudo ganha novo sentido. O amor reencontra seu destino, a dor revela sua função e o tempo se torna o grande aliado da evolução. Neste vídeo, exploramos a reencarnação em suas múltiplas dimensões: filosófica, científica, religiosa e afetiva. Iniciamos com os fundamentos codificados por Allan Kardec e, ao longo do vídeo, mergulhamos nos relatos de espíritos médiuns, cientistas e estudiosos que, cada um a seu modo, confirmam a verdade dessa lei universal. Este vídeo é, acima de tudo, um convite, um chamado à consciência, à responsabilidade, ao autoconhecimento e ao amor, por si, pelo próximo e por Deus. Muito antes da codificação espírita por Allan Kardec, a ideia da reencarnação já fazia parte de diversas tradições espirituais da humanidade. Dos Vedas hindus aos ensinamentos órficos da Grécia Antiga, a noção de que a alma sobrevive à morte e retorna à vida física é uma crença ancestral. No hinduísmo, a reencarnação é conhecida como samsara, o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, do qual o espírito busca se libertar por meio do karma e do dharma. O Bhagavad Gita, um dos textos mais sagrados da Índia, traz palavras atribuídas a Krishna. Assim como o homem descarta roupas gastas e veste outras novas, assim também a alma abandona corpos velhos e entra em outros novos. No budismo, a crença na reencarnação é igualmente central. O espírito, ou consciência, transmigra entre diferentes existências, influenciado por ações passadas. A libertação final, o nirvana, só ocorre quando o ser está livre de todo apego e ignorância. O Dalai Lama é considerado a reencarnação de seus predecessores, identificado ainda na infância por meio de sinais espirituais. Na Grécia Antiga, filósofos como Pitágoras, Platão e Sócrates falavam da imortalidade da alma e de seu retorno à carne. Platão, em especial, descreve no Fédon que a alma carrega impressões de existências anteriores e que o verdadeiro filósofo busca se libertar do ciclo de renascimentos. Entre os egípcios, romanos, druidas celtas e outros povos, há também registros de crenças na reencarnação. Isso demonstra que essa ideia é um patrimônio espiritual da humanidade, uma intuição ancestral da continuidade da vida. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca respostas para os grandes enigmas da existência. Entre esses, a questão da origem e destino da alma está entre os mais debatidos. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, traz uma resposta clara, lógica e profundamente consoladora: a reencarnação. No Livro dos Espíritos, a reencarnação é definida como o retorno do espírito à vida corporal. É um processo natural, parte das leis divinas, através do qual os espíritos progridem moral e intelectualmente. Deus, em sua justiça, permite que reencarnemos para reparar nossos erros e crescer em sabedoria e amor. Livro dos Espíritos, questão 167. Para os espíritos superiores, a vida corpórea é uma escola temporária. Reencarnamos com propósitos definidos, não apenas para evoluir, mas também para reparar e resgatar, em uma justa aplicação da lei de causa e efeito. Kardec questiona os espíritos sobre o planejamento reencarnatório, e eles explicam que antes de reencarnar, o espírito escolhe, com a ajuda de mentores, as provas pelas quais passará, de acordo com suas necessidades evolutivas. Livro dos Espíritos, questões 258 a 273. Sem esse princípio, torna-se difícil explicar as desigualdades humanas. Por que alguns nascem em berços de ouro e outros na miséria? Por que uns com saúde,
outros com deficiências. A reencarnação nos mostra que estamos colhendo os frutos das escolhas feitas em vidas anteriores e, ao mesmo tempo, semeando o que virá. É uma lei de justiça e amor, que garante ao espírito oportunidades ilimitadas de progresso. As obras psicografadas por Chico Xavier, sob a orientação do espírito André Luiz, revelam um panorama extraordinário do mundo espiritual. Comentaremos sobre 3 delas, que são essenciais para entender os mecanismos da reencarnação: ação e reação, evolução em 2 mundos e a vida continua. Em ação e reação, compreendemos a lei de causa e efeito. O livro descreve colônias espirituais como a Mansão da Paz, que recebem espíritos recém-desencarnados em sofrimento moral. Um dos casos exemplares é o de Segismundo, que vive as consequências de seus erros passados e prepara-se, com a ajuda dos mentores espirituais, para a nova reencarnação que visa a reconciliação com antigos desafetos. Outro exemplo é de almas que, por terem causado desequilíbrios mentais em outrem, retornam com limitações intelectuais, não como punição, mas como forma de despertar e aprendizado. O livro enfatiza que cada reencarnação é moldada com base no uso da vontade, do livre-arbítrio e das escolhas feitas no passado espiritual. O livro Evolução em 2 Mundos traz uma abordagem quase científica da reencarnação. André Luiz descreve o papel do perispírito como modelo organizador biológico do corpo físico. O perispírito, que registra todas as experiências do espírito, influencia a formação do novo corpo durante a gestação. Se um espírito abusou da sexualidade, por exemplo, pode reencarnar com problemas genitais ou hormonais. O livro também relaciona aspectos como metabolismo, hereditariedade, estrutura cerebral e funções mentais com a história espiritual do reencarnante. André Luiz explica que, ao contrário da visão materialista, as características do corpo não surgem ao acaso. São projeções do estado íntimo do espírito que retorna à carne. O capítulo Alma e Reencarnação traz ainda revelações sobre o momento do renascimento, em que o perispírito se liga magneticamente ao embrião, em uma união que moldará os traços físicos e psíquicos do novo ser. Em A Vida Continua, acompanhamos os espíritos de Evelina e Ernesto em sua transição para o mundo espiritual. A obra é rica em detalhes sobre a readaptação no plano espiritual, o reencontro com antigos afetos e, principalmente, sobre o planejamento reencarnatório. Uma cena marcante é quando Evelina descobre que reencarnará novamente ao lado de um espírito com quem teve vínculos conflituosos. A nova vida representa um reencontro, um acerto de contas baseado em amor e perdão. Há também a apresentação dos quadros de provas, registros espirituais que orientam os mentores no desenho da próxima existência. Esses registros, com base em leis superiores, buscam promover a evolução do espírito por meio de experiências necessárias ao seu progresso. Essas obras demonstram que a reencarnação é minuciosamente planejada e serve como ferramenta essencial para o progresso da alma, orientada por leis universais de justiça e misericórdia. Chico Xavier foi um dos médiuns mais influentes da história do espiritismo. Sua mediunidade trouxe não apenas mensagens de consolo, mas também provas contundentes da continuidade da vida e da reencarnação. Entre os fenômenos mais impactantes estão as cartas psicografadas por ele em reuniões públicas. Mães, pais e familiares recebiam mensagens de entes queridos desencarnados, contendo informações altamente específicas, apelidos íntimos, datas, descrições de roupas, acidentes,
localizações e palavras que apenas a família conhecia. Um caso emblemático é o de uma jovem chamada Rose, que havia desencarnado em um acidente de trânsito. A mãe, inconsolável, foi a uma reunião em Uberaba. Sem nunca ter conhecido a família, Chico psicografou uma carta com o nome de um cãozinho da família, a descrição do quarto da jovem e trechos de uma conversa tida entre mãe e filha 2 dias antes do acidente. A mãe desabou em lágrimas e, a partir de então, encontrou consolo na certeza de que a filha continuava viva e seguindo adiante. Outras mensagens também traziam referências a vidas passadas. Espíritos relatavam que estavam juntos novamente em uma nova encarnação, agora como filhos, cônjuges ou irmãos. Isso dava sentido a relações difíceis ou inexplicavelmente profundas entre familiares. Geraldo Lemos, amigo íntimo de Chico, revelou diálogos em que Chico falava sobre o planejamento reencarnatório do Brasil e da humanidade. Segundo Chico, a reencarnação é como o ciclo das estações. Há tempo para plantar, para colher, para chorar e para renascer. Deus nos dá sempre novas oportunidades e o retorno à carne é uma dessas chances divinas. Chico também dizia que ninguém reencarna fora de lugar. O país, a família, o corpo, tudo corresponde a um planejamento feito com amor e sabedoria pelos mentores espirituais, em concordância com o espírito reencarnante. Mesmo os desafios mais árduos escondem bênçãos futuras. Sua mediunidade, além do valor espiritual, representa um poderoso conjunto de evidências empíricas da sobrevivência da alma e da reencarnação como lei universal, não apenas aceita pela fé, mas confirmada pela razão, pelos fatos e pelos frutos do amor. Divaldo Pereira Franco é uma das vozes mais respeitadas e atuantes do espiritismo contemporâneo. Orador brilhante, médium e fundador da Mansão do Caminho, ele é conhecido por sua habilidade em traduzir os conceitos espirituais em linguagem clara, emocional e profundamente educativa. Em suas centenas de palestras ao redor do mundo, Divaldo explora a reencarnação sob uma ótica muito prática. Ela é a grande escola da alma. Divaldo costuma dizer que a reencarnação é o mecanismo pedagógico mais perfeito da criação. Deus, em sua infinita sabedoria, oferece ao espírito a possibilidade de aprender não apenas pelo amor, mas também pelas experiências dolorosas que ele mesmo causou em outras vidas. O espírito colhe o que plantou e, ao colher, tem a chance de refletir, reparar e crescer. Um dos casos mais marcantes narrados por Divaldo envolve o espírito Torquato. Durante uma manifestação mediúnica, esse espírito revelou ter sido um latifundiário violento no século XIX, responsável por abusos físicos e morais contra seus escravizados. Arrependido, buscava auxílio no mundo espiritual. Seu processo de regeneração incluiu a reencarnação como um homem humilde, com limitações físicas severas. Sua nova condição seria o caminho para desenvolver empatia, paciência e humildade, virtudes que negligenciara em sua existência anterior. Divaldo também relata o caso de uma jovem chamada Lúcia, que nascera com paralisia cerebral. A princípio, sua condição causava sofrimento aos pais, que questionavam o porquê de tamanha provação. Com o tempo, por meio de orientações espirituais, descobriram que o espírito de Lúcia havia sido, em outra existência, uma mulher que usou a inteligência para manipular emocionalmente outras pessoas, levando várias ao suicídio. A nova vida, repleta de limitações, era um instrumento não de punição, mas de transformação e reabilitação do espírito. A reencarnação, segundo Divaldo, cumpre um duplo papel, sendo educacional, pois fornece experiências que moldam o caráter do espírito, e redentor, pois possibilita o resgate de erros e a reconciliação com aqueles a quem prejudicou. Além dos casos pessoais, Divaldo aponta que muitos distúrbios emocionais e físicos contemporâneos
encontram explicações profundas no passado espiritual do indivíduo. Fobias, medos irracionais, dificuldades familiares e mesmo talentos extraordinários são resquícios de vivências anteriores. A educação moral que a reencarnação proporciona não se limita à dor. Reencarnamos também para continuar projetos inacabados, para reencontrar amores de outras vidas, para expandir virtudes já conquistadas. Divaldo reforça que toda reencarnação tem um propósito. Nada é por acaso. Nas palavras do próprio Divaldo, a reencarnação é um ato de amor de Deus. Ele nos dá a oportunidade de nascer quantas vezes forem necessárias até aprendermos a lição maior: amar. A visão da reencarnação no contexto cristão sempre foi motivo de debates. Para muitos fiéis, a ideia parece contradizer os dogmas tradicionais. No entanto, médiuns sérios como Haroldo Dutra Dias, magistrado e profundo conhecedor das Escrituras em seus idiomas originais, revelam que a reencarnação está presente no texto bíblico, ainda que não com esse nome moderno. Haroldo Dutra explica que a palavra reencarnação é recente na história da humanidade, mas o conceito de múltiplas vidas está presente em diversas passagens das Escrituras. Um dos exemplos mais claros está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Os discípulos perguntam a Jesus: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde: na verdade, Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Essa passagem é reveladora. Elias, um profeta do Antigo Testamento, teria voltado como João Batista, segundo as palavras do próprio Cristo. Além disso, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Apesar das interpretações simbólicas, Haroldo mostra que essa passagem é uma referência ao renascimento espiritual e físico. Haroldo também observa que a reencarnação era amplamente aceita por correntes filosóficas e religiosas nos tempos de Jesus. O neoplatonismo, o esoterismo judaico, como na Cabala, e vários povos orientais adotavam a ideia da alma que retorna à Terra para continuar seu aprendizado. Jesus, como mestre universal, não negou essa ideia, ao contrário, usou-a de maneira pedagógica. Haroldo reforça que o Espírito da Verdade, prometido por Cristo, se manifesta no Espiritismo como a chave para compreender passagens antes veladas das Escrituras. Com essa chave, conseguimos enxergar a reencarnação como uma doutrina lógica, coerente com a misericórdia divina e com o princípio da justiça. A grande contribuição de Haroldo Dutra Dias é mostrar que a reencarnação não é uma crença estranha à tradição cristã, mas sim uma verdade que estava adormecida sob interpretações dogmáticas. Ao iluminar a Bíblia com o olhar do Espiritismo, ele revela a profundidade dos ensinamentos de Jesus, que sempre apontaram para o amor, a evolução e as oportunidades renovadas. Nas palavras de Haroldo, a reencarnação está onde sempre esteve, no coração do Evangelho, esperando o momento certo de ser compreendida. Maise Braga, palestrante e educadora espírita há décadas, tornou-se conhecida por sua sensibilidade e clareza ao tratar de temas espirituais. Com uma linguagem direta e amorosa, Maise destaca a realidade da reencarnação através de experiências emocionantes, em especial aquelas que envolvem lembranças espontâneas de vidas passadas, muitas vezes vividas por crianças. Entre os muitos relatos que ela compartilha, um dos mais tocantes é o de uma criança brasileira que, aos 4 anos, começou a descrever com naturalidade sua antiga casa em outro país. A criança falava palavras em francês sem nunca ter tido contato com o idioma. Descrevia ruas,
monumentos e situações específicas que seus pais, assustados, decidiram investigar. Ao confrontarem os dados com imagens de cidades francesas, localizaram com exatidão a região descrita pela filha. Mais impressionante ainda foi o reconhecimento, por parte da criança, de nomes e costumes da época em que supostamente teria vivido, um século antes. Maisy também relata o caso de uma adolescente que sofria de crises de pânico e ansiedade severas. Após tratamento convencional ineficaz, a jovem foi conduzida a sessões de regressão, onde emergiram memórias de uma vida passada em que morreu afogada. A terapia permitiu compreender a origem do medo e, com o tempo, houve uma melhora significativa em sua saúde emocional. Esses exemplos reforçam a tese de que o espírito não nasce em branco. Traz consigo registros emocionais, tendências, gostos, medos, aptidões e até desafios que se manifestam na infância ou adolescência. A personalidade atual é, muitas vezes, o reflexo direto das conquistas e conflitos do passado espiritual. Maisy defende que o estudo da reencarnação ajuda a compreender melhor os dramas humanos. Relações familiares difíceis, por exemplo, podem ter raízes profundas em experiências mal resolvidas do passado. Ela lembra que muitos casais se reencontram vida após vida, ora como irmãos, ora como pais, filhos, amigos ou cônjuges, com o objetivo de desenvolver o amor verdadeiro, superar mágoas e construir laços de afeto duradouros. Ela também reforça o valor educativo da reencarnação. Quando pais compreendem que o filho rebelde pode ser um antigo adversário em processo de reconciliação, ou que um filho com deficiência é uma alma em jornada de redenção, o olhar se transforma. Surge mais paciência, mais empatia, mais respeito pela caminhada espiritual do outro. Para Maisy, a reencarnação é a prova do amor de Deus. Ela nos revela que não há dor sem propósito, nem destino injusto. Cada espírito está em uma etapa diferente de aprendizado, e todas as experiências da vida, mesmo as mais difíceis, são ferramentas de transformação interior. Como diz a própria Maisy em suas palestras, a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Somos almas em evolução, vivendo capítulos diferentes de uma longa e maravilhosa história. A contribuição do psiquiatra norte-americano Brian Weiss ao estudo da reencarnação é considerada um marco importante na ponte entre ciência e espiritualidade. Formado por Yale e diretor do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center em Miami, Weiss tinha uma carreira sólida, baseada em métodos científicos tradicionais. Cético quanto a qualquer conceito espiritual, sua visão começou a mudar quando tratou uma paciente chamada Catherine. Catherine sofria de fobias severas, ataques de pânico e sintomas que não respondiam a nenhuma forma de terapia convencional. Em uma das sessões de hipnose regressiva, Brian Weiss pediu que ela voltasse à origem de seu medo. Para sua surpresa, ela começou a descrever uma cena ocorrida em uma época muito anterior à sua atual vida. Falava como uma mulher em um povoado antigo, vestida com roupas medievais, narrando sua morte por afogamento durante uma enchente. Detalhes históricos, geográficos e culturais que ela descreveu posteriormente foram confirmados por pesquisas. Esse foi o ponto de virada para o médico. Ao longo de várias sessões, Catherine relatou múltiplas vidas anteriores. Com cada lembrança, seus sintomas atuais diminuíam drasticamente. A regressão a vidas passadas não apenas ajudava a identificar as raízes dos traumas, como também proporcionava alívio emocional e cura. Impactado pela profundidade e veracidade das experiências, Weiss reuniu esses relatos no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Em suas páginas, o leitor encontra evidências que reforçam o conceito de que a alma sobrevive à morte e retorna à Terra diversas vezes para completar sua jornada evolutiva. Mais tarde, Brian Weiss ampliou seus estudos com outros pacientes
e publicou diversos livros, como Só o Amor é Real, A Múltipla Jornada da Alma e Milagres Acontecem. Em todos, a ideia central permanece. A terapia de vidas passadas pode revelar a origem espiritual de muitos dos nossos problemas atuais, sejam emocionais, físicos ou psicológicos. A abordagem de Weiss é interessante porque, mesmo fora do contexto religioso, chega a conclusões semelhantes às defendidas pela doutrina espírita. Ele não era espírita, mas ao longo de suas experiências clínicas, descreveu os mesmos princípios básicos. A alma é imortal, reencarna para aprender e evoluir, e as relações humanas são reencontros de almas que buscam resolver pendências do passado. Diversos casos descritos por Weiss mostram como certos encontros amorosos, por exemplo, revelam conexões profundas que remontam a vidas passadas. Casais que se reencontram repetidamente, laços de afeto que superam o tempo e vínculos familiares que se mantêm. Todos esses elementos reforçam o princípio de que nada é por acaso. Além das histórias clínicas, Weiss também relata diálogos com mestres espirituais que se comunicavam por meio de Catherine durante os estados hipnóticos profundos. Essas entidades traziam mensagens universais de amor, compaixão e responsabilidade espiritual. Uma das mais marcantes afirma: estamos todos aqui para aprender lições. Aqueles que não aprendem devem voltar e repetir. O impacto de Brian Weiss foi tão grande que inúmeros profissionais da saúde passaram a investigar a regressão terapêutica como método de tratamento complementar. Hoje, clínicas e centros de pesquisa ao redor do mundo seguem suas técnicas e registram casos semelhantes. A história de Weiss é um lembrete de que a verdade espiritual pode emergir mesmo nos meios mais céticos. E como ele mesmo declarou, depois de tudo o que vi, não posso mais negar. A alma é eterna. E voltamos, tantas vezes quanto for necessário, até aprendermos o que viemos aprender. Ao longo do século XX, diversos cientistas dedicaram-se à investigação de casos sugestivos de reencarnação. Um dos mais notáveis foi o psiquiatra canadense Ian Stevenson, professor da Universidade da Virgínia, que documentou mais de 2.500 casos de crianças que alegavam lembrar-se de vidas passadas. Stevenson aplicou rigorosos critérios de validação. Ele investigava os relatos antes que houvesse contato entre as famílias envolvidas, analisava marcas de nascença que coincidiam com ferimentos fatais em vidas anteriores e buscava confirmação independente das informações fornecidas pela criança. Um dos casos mais famosos é o de um menino indiano chamado Shanti Devi. Aos 4 anos, ele começou a descrever sua vida passada como uma mulher chamada Lugdi Devi, mencionando o nome do marido, a cidade onde morava, detalhes da casa e da família. Quando a família da vida anterior foi localizada, confirmou todas as informações, incluindo detalhes íntimos jamais revelados. O trabalho de Stevenson deu origem ao livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, e sua metodologia foi continuada por pesquisadores como Jim Tucker, que atualmente lidera estudos na Universidade da Virgínia. Tucker foca em casos ocidentais e identificou padrões similares, mesmo em culturas onde a reencarnação não é crença popular. Esses estudos não provam a reencarnação no sentido estritamente científico, mas acumulam evidências significativas de que há algo além da memória biográfica. Para o Espiritismo, essas descobertas são mais uma confirmação de que o espírito sobrevive à morte e pode retornar à vida corporal. Dentro da visão espírita, a reencarnação não ocorre ao acaso. Cada espírito reencarna dentro de um planejamento espiritual que envolve não apenas sua trajetória pessoal, mas também os vínculos com outros espíritos.
Antes de nascer, o espírito participa, junto a mentores espirituais, do planejamento da nova encarnação. São escolhidas as provas, expiações e missões, bem como as famílias com as quais irá conviver. Muitas vezes, reencontramos espíritos com os quais temos débitos ou compromissos afetivos, como pais, filhos, irmãos ou cônjuges. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve com clareza o trabalho das equipes espirituais que analisam o passado do reencarnante, observam suas tendências e desenham uma existência compatível com suas necessidades evolutivas. Nada é improvisado. Mesmo reencarnações difíceis, em lares problemáticos, podem ser oportunidades de reconciliação e aprendizado. Casos de adoção, filhos com deficiências, irmãos com conflitos intensos, todos podem ter raízes espirituais profundas. Quando compreendemos a reencarnação, passamos a enxergar nossa família como um conjunto de espíritos em jornada conjunta. Essa consciência amplia a empatia, fortalece o perdão e dá sentido às dificuldades da convivência. Embora reencarnemos com um plano de vida, a doutrina espírita ensina que o espírito mantém sempre o livre-arbítrio. Isso significa que, apesar de certas situações estarem previstas, a maneira como reagimos a elas é decisão nossa. O planejamento é um mapa, mas o trajeto depende da vontade. Espíritos que reencarnam com provas difíceis como doenças, perdas ou limitações não estão fadados ao sofrimento. Podem enfrentar as dificuldades com resignação, coragem e amor, ou se revoltar, agravando seus débitos. O mérito está na escolha consciente pelo bem, mesmo em meio à dor. É por isso que o Espiritismo valoriza tanto o autoconhecimento, a reforma íntima e a educação moral. São ferramentas que ajudam o espírito a aproveitar melhor sua reencarnação. Como ensinou Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo e saberás por que sofres, o que deves fazer e o que te aguarda. A liberdade espiritual é uma conquista gradativa. A cada escolha, a cada ato, o espírito molda o próprio destino. E é por isso que a reencarnação não é uma prisão, mas uma dádiva. Ela nos permite errar, corrigir, recomeçar e evoluir, sempre rumo à perfeição. Um dos temas mais sensíveis e fascinantes dentro da doutrina espírita é a questão da reencarnação dos animais. Embora ainda exista muito a ser desvelado, as obras de Allan Kardec e de autores espirituais como André Luiz e Emmanuel oferecem importantes diretrizes sobre esse assunto. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a alma dos animais. A resposta é clara. Os animais possuem um princípio inteligente em evolução. Eles não são simples autômatos instintivos, mas seres em processo de amadurecimento espiritual. Livro dos Espíritos, questões 597 a 600. Segundo a doutrina, os animais reencarnam, e cada nova existência representa um passo no aprimoramento de suas faculdades perceptivas, emocionais e cognitivas. O instinto vai se sofisticando, abrindo espaço à inteligência rudimentar e, mais adiante, à consciência. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que os animais são almas-grupo no início de sua jornada evolutiva. Ainda não têm individualidade plenamente desenvolvida, mas já apresentam traços de personalidade e sensibilidade. Aos poucos, vão formando um eu mais definido, especialmente nos mamíferos superiores, como cães, gatos, cavalos, golfinhos e primatas. Há casos registrados em obras espíritas de animais que retornam ao convívio com antigos tutores, como forma de afeto e de vínculo educativo. Embora não haja reencarnação direta de animal para humano de forma imediata, existe uma linha evolutiva em que o princípio inteligente vai gradativamente se humanizando até atingir o estágio de espírito individualizado. A convivência com humanos, segundo os mentores espirituais, acelera o progresso dos animais. O amor, o cuidado e o respeito que lhes são dedicados
desenvolvem neles capacidades afetivas que impulsionam sua evolução. Por isso, o Espiritismo convida à compaixão não apenas entre humanos, mas entre todos os seres vivos. O reino animal participa do grande plano evolutivo da criação e seus membros também caminham, degrau a degrau, rumo à luz da consciência. O suicídio é uma das questões mais delicadas abordadas pela doutrina espírita. Ao mesmo tempo em que condena o ato como violação das leis divinas, o Espiritismo também acolhe com imensa misericórdia os espíritos que cometeram esse gesto extremo. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam que o suicídio é um erro grave, pois representa a fuga de provas necessárias à evolução. A vida, mesmo quando difícil, é uma bênção que deve ser respeitada. Mas longe de condenar eternamente quem se suicida, a doutrina esclarece que esses irmãos são acolhidos no plano espiritual com compaixão e encaminhados ao tratamento necessário. Obras como Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho e psicografada por Ivone do Amaral Pereira, revelam com profundidade o sofrimento no pós-morte de quem interrompeu sua jornada. O espírito, iludido por achar que acabaria com a dor, descobre que ela persiste, agravada pelo arrependimento e pelas consequências perispirituais do ato. No entanto, a própria obra mostra que há sempre caminhos de recuperação. Após o devido preparo e auxílio dos mentores, os suicidas recebem a oportunidade de reencarnar com o objetivo de reparar os danos causados a si mesmos e aos outros. Muitas vezes retornam com limitações físicas, tendências depressivas ou em contextos desafiadores. Mas tudo é parte de um plano regenerador. O Espiritismo não aponta o dedo, estende a mão. Ensina que, mesmo nos erros mais profundos, há chance de recomeçar. A reencarnação, nesse contexto, é a maior prova do amor divino. A alma caída pode sempre se levantar. Compreender essa realidade é fundamental para acolher com ternura os que sofrem, combater o estigma em torno da dor psíquica e promover a valorização da vida como ferramenta de evolução. Nem toda reencarnação está vinculada a resgates ou expiações. Existem também os chamados espíritos missionários. São almas mais evoluídas, que aceitam encarnar com objetivos específicos de ajudar a humanidade. Essas almas, guiadas por um elevado senso de amor e sacrifício, frequentemente assumem tarefas dolorosas para dar exemplos de fé, superação e caridade. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, explica em O Consolador que as missões não são privilégios, mas encargos assumidos voluntariamente por quem já conquistou maior luz interior. Jesus é o maior exemplo de espírito missionário. Reencarnou na Terra não por necessidade própria, mas para nos ensinar o amor incondicional. Outros exemplos são Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Allan Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que dedicaram sua existência ao bem coletivo. As reencarnações missionárias podem ocorrer tanto em meios religiosos quanto científicos, artísticos, educacionais e políticos. Espíritos de elevada moral encarnam como cientistas, médicos, líderes comunitários ou artistas, sempre com o objetivo de disseminar valores superiores. Por outro lado, há também missões silenciosas, mães anônimas que sustentam lares com renúncia, jovens que enfrentam enfermidades graves com fé e coragem, inspirando os que estão à volta. Cada existência pode ser uma missão, quando vivida com propósito e entrega. Esses espíritos aceitam desafios voluntariamente, sabendo que a Terra é um campo de trabalho e aprendizado. Sua reencarnação não visa reparação, mas cooperação.
São faróis que iluminam o caminho dos demais e mostram que, acima de tudo, a vida tem sentido quando é colocada a serviço do amor. O Espiritismo ensina que a infância não é apenas uma etapa biológica do desenvolvimento humano, mas uma fase espiritualmente programada com finalidades específicas no processo reencarnatório. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, durante os primeiros anos de vida, o espírito reencarnado passa por um estado de maior vulnerabilidade, em que suas tendências e lembranças do passado ficam temporariamente adormecidas. Isso se dá para permitir a adaptação ao novo corpo e ambiente, além de facilitar a influência educativa dos pais e da sociedade. Livro dos Espíritos, questões 379 a 385. Durante esse período, o espírito se encontra mais receptivo às impressões morais e afetivas. A infância é, portanto, uma janela de reeducação espiritual. É como se a alma, ao reencarnar, recebesse uma nova lousa, onde serão escritas as lições que formarão sua personalidade nesta nova existência. André Luiz, em obras como Nos Domínios da Mediunidade, explica que os mentores espirituais aproveitam a infância para reforçar valores positivos e dissolver condicionamentos negativos de vidas anteriores. Crianças com traços de rebeldia, tristeza ou medo profundo podem estar expressando conflitos espirituais antigos, que podem ser suavizados com amor, diálogo e disciplina equilibrada. Há também os casos de crianças com dons extraordinários, artísticos, científicos ou espirituais, que demonstram o que chamamos de espíritos precoces. São almas que já desenvolveram certas habilidades em encarnações anteriores e retornam com a missão de colocá-las a serviço da coletividade desde cedo. Por outro lado, a infância de espíritos com débitos mais sérios pode vir marcada por doenças, limitações físicas ou condições sociais difíceis, como forma de resgate e aprendizado. Para os pais e educadores, compreender a infância à luz da reencarnação é fundamental para desenvolver uma educação mais amorosa e espiritualizada, com empatia pelas características únicas de cada ser em evolução. Um dos temas mais intrigantes da reencarnação é a ocorrência de tragédias coletivas. Acidentes com grandes números de mortos, epidemias, guerras, catástrofes naturais. Por que tantos espíritos deixam a vida física ao mesmo tempo? Estariam conectados por algo em comum? A doutrina espírita explica que essas ocorrências, muitas vezes, estão associadas a reencarnações coletivas. Grupos de espíritos ligados por experiências passadas similares, em especial aqueles envolvidos em erros coletivos, podem reencarnar juntos para enfrentar provas ou expiações em conjunto, como forma de resgate, aprendizado e regeneração. Um exemplo histórico citado por estudiosos é o incêndio no Circo de Niterói, 1961, no qual mais de 500 pessoas, a maioria crianças, desencarnaram. Diversos médiuns e obras sugerem que muitos dos espíritos envolvidos haviam participado de episódios dolorosos no passado e reencarnaram juntos para, de forma abrupta e impactante, acelerar seu progresso espiritual. Essas tragédias, sob o ponto de vista espiritual, não são castigos, mas experiências programadas para despertar consciências. Muitas vezes, o sofrimento coletivo sensibiliza a sociedade, estimula a solidariedade e cria condições para uma nova etapa evolutiva. Em Ação e Reação e Obreiros da Vida Eterna, André Luiz menciona comunidades espirituais especializadas em amparar espíritos que retornam ao plano espiritual de forma súbita. Há trabalho intenso nos bastidores, com resgates, acolhimento e esclarecimento sobre o significado da experiência. É importante destacar que o sofrimento coletivo também é prova para os que ficam.
familiares, socorristas, voluntários e comunidades inteiras. Todos estão ligados espiritualmente e compartilham lições profundas de amor, renúncia e reconstrução. A doutrina espírita nos ensina que a Terra está passando por um processo de transição planetária. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações e caminhando rumo a um mundo de regeneração, um estágio evolutivo em que o bem prevalecerá sobre o mal. Para que essa transformação ocorra, milhares de espíritos estão reencarnando com compromissos específicos com o progresso moral, científico e social do planeta. Espíritos mais preparados estão retornando para trazer ideias renovadoras, promover valores fraternos e conduzir transformações silenciosas, porém profundas. Geraldo Lemos narra, com base em confidências de Chico Xavier, que o século XXI seria marcado por uma aceleração evolutiva. Segundo Chico, após um período de grandes provações como guerras, crises morais e climáticas, o planeta começaria a receber em massa espíritos mais evoluídos, preparando a humanidade para uma nova era. Esses novos espíritos podem ser identificados entre as crianças e jovens com elevada sensibilidade, inteligência emocional, empatia e senso de justiça. São almas que retornam com bagagem espiritual avançada, muitas vezes vinda de outros mundos ou de ciclos anteriores bem aproveitados na Terra. O Espiritismo ensina que cada um de nós é chamado a colaborar com esse processo. Reencarnamos neste tempo com a missão de renovar nossas atitudes, contribuir com o bem coletivo e preparar o terreno para uma civilização mais pacífica, solidária e espiritualizada. O futuro da humanidade não será construído por milagres externos, mas pela transformação íntima de cada espírito reencarnado. A reencarnação, assim, deixa de ser apenas uma explicação sobre o passado e torna-se também uma convocação para o futuro. Diante de tudo isso, a reencarnação não é apenas um conceito espiritual. Ela é uma lente transformadora. Ao aceitar a reencarnação, o ser humano começa a compreender o sentido das dificuldades, a importância da ética, o valor do perdão e o poder do amor. Ela nos lembra que somos eternos, que nenhuma dor é permanente, que nenhum erro é irreparável e que sempre haverá uma nova chance, um novo corpo, uma nova família, um novo tempo para recomeçar. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, certa vez disse: reencarnação é caminho, disciplina é esforço, amor é luz e Jesus é o nosso guia. Se a vida é um dom divino, a reencarnação é a prova de que esse dom nunca nos é retirado. Ao contrário, é renovado a cada existência, oferecendo-nos sempre uma nova chance de amar mais, servir melhor e crescer em espírito. Que essas palavras despertem em cada coração o desejo de ser melhor, de viver com mais propósito e de colaborar com a construção de um mundo mais justo, fraterno e iluminado. Se este vídeo foi importante para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e comente o que mais te chamou a atenção. Vamos espalhar essa mensagem de luz. Até a próxima!